Olá pessoal, olha lá para a nossa aula de ciências do nosso livro didático 3, capítulo 5, o mundo de materiais. Você sabe por que a âncora afunda, mas o navio flutua? Sabe do que são feitas as boias para evitar que as pessoas afundem na água? Então os materiais, eles têm características muito diferentes. E isso faz com que um navio e uma boia sejam feitos de materiais distintos. Então aqui eu tenho para vocês observarem, né? Cada tipo de material tem uma característica diferente e uma função diferente. Anteriormente já aprendemos algumas propriedades mais evidentes dos materiais, como transparência, resistência. Agora iremos estudar algumas propriedades menos perceptíveis dos materiais, como densidade, solubilidade, condutibilidade térmica e elétrica e magnetismo. Então, na seção Diga aí do nosso livro didático, tem lá para vocês uma historinha, ok? Então lá, vamos fazer uma observação ali. Tem um texto sobre o João de Barro, ok? João de Barro é uma ave que nós conhecemos aí, tá? Então eu trouxe algumas curiosidades para vocês aí, ó. O nome dessa ave vem do tipo de ninho que ela constrói, feito de barro, palha e pequenos gravetos. O macho e fêmea constroem os ninhos juntos, então os dois trabalham juntos, e o ninho pode durar muitos anos. Então, o que a gente tem que observar aqui? O material que eles utilizam pode durar muitos anos. Então, vocês têm lá na página 4 do livro didático de vocês, lendo lá uma historinha sobre o João de Barro que você vai ler e depois vai analisar as questões lá. Continuando lá, propriedades dos materiais. Então, a matéria ela tem características que chamamos de propriedades. Tá? Algumas características são gerais. Por exemplo, todos os materiais têm massa e volume. A massa está relacionada à quantidade de matéria que ele apresenta e pode ser obtido por meio de uma balança. Então, eu consigo observar a massa de um determinado material pela balança. Comparando o pacote de farinha de trigo, tem mais massa que os outros, pois tem maior quantidade de matéria. Então aqui a gente tem um exemplo, a farinha de trigo tem 5 quilos, o arroz tem 2 quilos e o feijão tem 1 quilo. Então se eu observar esses pacotes, eu vou observar que a farinha ela tem mais massa do que os outros, então a quantidade de matéria dela é maior. Só que observem lá, a gente tem que perceber que peso e massa, eles são diferentes. Estamos acostumados a falar sobre peso e na verdade a gente está falando sobre massa. Então vamos ver lá. A massa é a matéria que compõe o corpo e o peso, ele é uma força que age em direção ao centro do planeta Terra, a gravidade. Então, na verdade, quando a gente sobe na balança, para verificar que a gente fala de peso, estamos, na verdade, verificando a nossa massa e não o nosso peso. O peso, ele está relacionado com a gravidade que tem no planeta Terra. Essa gravidade empurra o nosso corpo para baixo. Então, se eu for pensar em peso, eu tenho que considerar a massa do meu corpo, mais essa pressão que a gravidade está fazendo em cima do meu corpo. Então, na verdade, isso que a gente vê na balança é a nossa massa e não o nosso peso, mas popularmente chamamos de peso. O volume de um objeto ele está relacionado ao espaço que ele ocupa. Então, olha lá, se a gente
com 1 kg de chumbo. Percebemos que eles têm a mesma massa, porque aqui tem 1 kg e aqui tem 1 kg. Então a massa é igual. O que muda, o que diferencia é o volume, ok? Porque o volume do algodão, ele é muito maior do que o volume do chumbo. Ele ocupa maior espaço, o volume dele. Então a diferença é essa. Então aquela velha história, o que pesa mais, o algodão ou o chumbo? Na verdade, aqui eles têm a mesma massa, seria o que a gente está acostumado a falar, o mesmo peso, mas o volume é diferente. Algumas características são específicas, ou seja, variam de acordo com o tipo de material. Então, por exemplo, alguns materiais afundam e outros flutuam quando colocados na água. Alguns são resistentes, como madeira, ferro, e outros são frágeis, como vidro, isopor. São essas propriedades que definem o uso desses materiais. Então, eu não vou fazer um navio de isopor, porque ele não vai ter a resistência que eu preciso, certo? Então, com esses materiais, eu vou observar as propriedades que ele tem, para daí eu saber que função eles vão poder nos dar, o uso que eu lhes dou. Na seção de vocês lá no livro didático, Eu Cientista, ele traz uma experiência para testar a flutuabilidade dos materiais, ok? Então aqui vocês têm lá o experimento, tá mostrando os materiais que vocês podem utilizar e como fazer essa experiência. Ela é bem simples, vocês podem testar em casa sem problema nenhum, ok? Então, o que vai acontecer? Para que serve essa experiência? Vocês vão investigar por que alguns objetos flutuam e outros afundam. Antes de realizar a atividade, expor suas hipóteses, ou seja, dizer o que acham que vai acontecer com cada objeto. Então, aqui nesse quadro da experiência, você tem lá, ó, os objetos que é para vocês utilizarem. O que acontecerá? Aqui é a tua hipótese. O que você acha que vai acontecer com esse material? Se eu colocar um pote de iogurte lá dentro da bacia lá com água, será que ele vai afundar ou será que ele vai flutuar? Então, nessa primeira coluna, você vai escrever o que você acha que vai acontecer. E aí sim, depois que você já colocou todas as suas hipóteses, você vai colocar esses materiais nessa bacia com água para observar se eles vão afundar ou se eles vão flutuar. E aqui, o que você observou? Aqui você vai escrever o que realmente aconteceu. Então, primeiro você escreve a sua hipótese, o que você acha que vai acontecer, e depois você escreve o que realmente aconteceu. E aí você vai responder aqui as questões, analisando essa experiência que você fez. Nós temos também no nosso livro didático sobre a densidade, que define se o objeto flutua ou afunda é a sua densidade, que é a combinação entre massa e volume, ou seja, quanto maior for a massa em determinado volume, maior será a densidade. Então, vamos analisar. Quanto maior for a massa, que é o que eu falo popularmente de peso em um volume, mais denso ele vai ser. Então, o que é a densidade? É a quantidade de massa que existe em um determinado volume. Quanto mais, por exemplo, vamos fazer o exemplo do algodão com o chumbo. Quem é mais denso? O algodão ou o chumbo? Quem é mais pesado, tem mais densidade? É o chumbo, porque apesar do algodão ter um volume maior, a massa dele é menor. E o chumbo tem um volume menor, mas a massa dele é maior, ele é mais compacto. Então, a densidade do chumbo é maior do que a do algodão. Não é somente a densidade do material que define se ele vai flutuar ou afundar. É preciso considerar outros fatores como seu formato.
Então, o formato, ele também influencia na questão do afundar ou flutuar. Por quê? Porque nós temos uma força que se chama empuxo. É uma força existente na água que age no sentido contrário ao peso de um objeto. Então, quanto mais água é deslocada pelo objeto, maior é a força de empuxo. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar para vocês aqui. Então, aqui tem um exemplo, ó. O peso, que seria a massa do objeto, e o empuxo. O empuxo é uma força que vem ao contrário do peso. Então, se o objeto, dependendo do formato do objeto, ele vai fazer essa força de empuxo aumentar. E aí, por mais que ele seja grande, ele não vai afundar, ok? Vocês têm o Eu Cientista lá da página 8, novamente. Como navios de ferro flutuam. Olha o que eu falei, o ferro, ele é um material que ele é bastante denso, mas ele consegue flutuar. Aqui explica por que esses navios não afundam e flutuam. Então, lá, o ferro ele é o material mais denso que a água e, portanto, afunda. Então, como é possível que gigantescos navios de ferro flutuem no mar? O formato do casco de navios e barcos favorece a flutuabilidade, porque deixa um grande espaço vazio em seu interior, preenchido apenas com ar. Além disso, o formato do casco permite o equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo, assegurando que ele não afunde. Se ele fosse maciço, inteiramente maciço, certamente ele afundaria. Então, qual que é essa explicação? Se vocês têm ali, ó. Vocês têm uma experiência aqui que é bem legalzinho também de fazer, bem simples. Vocês podem fazer em casa para observar isso. Mas aqui tem um exemplo. Então, a parte de baixo do navio, ela tem espaços cheios de ar. Então, isso faz com que o navio diminua a sua densidade em relação à água. Aí, com mais a força do empuxo, porque esse formato do navio permite que aumente a força do empuxo que tem de baixo para cima, faz com que ele não afunde. Então, olha que legal essas explicações para vocês aí. Então, quais as atividades que eu quero que vocês resolvam para essa nossa aula? Vocês vão responder as questões da página 4 sobre a lenda do João do Barro, que é essas questões que estão aqui. É para vocês analisarem, pensarem. Vão responder as questões da página 6 sobre o experimento dos objetos que flutuam, que são essas duas questões que estão aqui também.